Apesar de ser um grande fã dos filmes de 007, as aventuras escritas pelo Ian Fleming, ninguém fez melhor no gênero da espionagem do que o bom e velho John le Carré. Nobody does it better. Essa versão da Carly Simon é impagável, a versão original. Tem uma versão do Radiohead, que é legal, que é Fish, aqui em Portugal é Fish, que é legal. E tem uma outra versão da Ariana Grande, que apesar de ter grande no nome, não é lá tão grande assim não. Bem, de vez em quando eu vou trazer aqui um dos livros que li, ou que estou a ler, ou que estou lendo no português do Brasil, e que de alguma forma me inspiraram nos livros que escrevi, que estou a escrever e os que pretendo escrever. Afinal, todo escritor, antes de ser escritor, antes de tudo, é um bom leitor. O livro em questão é A Rapariga do Tambor, escrito em 1983, um clássico de John le Carré. No Brasil, o título original é A Garota do Tambor. Todo mundo sabe que rapariga no Brasil tem uma conotação completamente diferente da conotação jovial, que tem uma frescura, que tem uma, enfim, aqui em Portugal tem outro tipo de entendimento da palavra rapariga. Questões idiomáticas à parte, enquanto eu falo um pouco do livro, na importância dele no processo de escrita, vocês vão acompanhar um pouco da série da BBC. A série está a passar aqui em Portugal e no final do vídeo eu volto a falar um pouco da série, eu vou fazer uma comparação entre a versão do livro e a versão audiovisual. Bom, esse livro do John le Carré conta a história de uma operação do Serviço Secreto de Israel para conter uma célula terrorista palestina. O detalhe é que os palestinos usam jovens mulheres, belas raparigas ocidentais para carregarem os explosivos. A estratégia se justifica porque as mulheres não chamavam muito a atenção da segurança ocidental e chamavam a atenção das futuras vítimas. A tal rapariga do tambor é Charlie, uma jovem atriz inglesa que é contratada pelos israelenses para se infiltrar na tal célula terrorista. A intenção é que a jovem atriz, que Charlie, utilize seus dotes de atriz para convencer o grupo que ela está engajada na causa palestina e leve os israelenses para o líder da célula terrorista. O problema é que a jovem atriz inglesa encarna tão bem o papel que durante a trama ela começa a ter dúvidas sobre os métodos de um lado e de outro. Sobre com quem está a razão, se os israelitas que se defendem, dizem se defender dos palestinos, ou dos palestinos que dizem agir com violência para chamar a atenção do mundo sobre a violência que eles vêm sofrendo de Israel. Esse livro é importante para o leitor e também para o escritor por três motivos. O primeiro é que le Carré, ao contrário do Ian Fleming, ao contrário do autor do 007, tinha uma versão bem menos glamurosa da espionagem. Nunca é demais lembrar que o próprio John le Carré trabalhou no serviço de espionagem britânico, ele trabalhou no MI5, no MI6, trabalhou como agente infiltrado no serviço diplomático britânico em Berlim, na Alemanha, ainda quando existia o muro. O conhecimento de escritório do le Carré deu a ele uma outra dimensão de como funciona o serviço de espionagem. Menos glamurosa e muito mais burocrática. Não só na Rapariga do Tambor, mas em outros livros do John le Carré, os seus personagens estão sempre lidando, por exemplo, com problemas bem comezinhos, né? Com a falta de orçamento, as operações às vezes correm risco de não acontecer porque não tem dinheiro. Bem diferente da realidade do 007, do James Bond, que tinha licença para matar e tinha licença também para gastar. Para se ter uma ideia da burocracia, numa das partes do livro, o responsável pelo Serviço Secreto de Israel, pela operação, tenta convencer o chefe que é mais barato usar o esquema com a atriz do que jogar mísseis nos alvos. O segundo ponto é que John le Carré, ao contrário de muitos escritores do gênero de espionagem, tenta mostrar o outro lado, no caso, o outro lado do muro. É bom lembrar que o livro é ali do início da década de 80, ainda existia o muro de Berlim, existia um lado oriental, existia um lado ocidental. Como inglês, como ex-espião, é claro que John le Carré tinha um lado, obviamente tinha um lado, quando se lê o livro dele, se percebe esse lado. Mas apesar desse lado, o le Carré evita o maniqueísmo barato, é muito fácil cair nesse maniqueísmo barato, não tem esse vilão desalmado versus um herói bonzinho e imaculado. No livro isso fica bem claro quando a heroína, a Charlie, começa a ter dúvidas, a ponderar, a refletir sobre quem está com a razão, se o lado palestino ou se o lado israelita. Em outro livro do le Carré, Um Espião que Saiu do Frio, por exemplo, há um diálogo bem interessante que também fala sobre esse outro lado, sobre observar outro lado, quando um agente russo contesta o agente inglês qual a ideologia que ele está a trabalhar, qual a ideologia que ele segue. E o agente do serviço secreto inglês não
não consegue explicar o seu lado ideológico, ao contrário do agente russo. Terceiro ponto é que, ao contrário das aventuras do Ian Fleming, do James Bond e também do Jason Bourne, que é uma série de filmes que eu acho bastante interessante, os heróis não são essas pessoas frias, indestrutíveis, sem dúvidas e de caráter impoluto. Geralmente são figuras frágeis e até atormentadas. Basta lembrar um pouco do Smiley, um dos personagens famosos do John le Carré, do Homem que Sabia Demais, ou Toupeira, como chama aqui o livro em Portugal. E o Smiley, apesar de ser o homem que sabia demais, não sabia que estava sendo traído pela própria esposa. O Smiley foi vivido recentemente pelo fantástico Gary Oldman. Vale a pena assistir essa adaptação do livro do John le Carré. Deparar-se com um personagem que é meio dúbio, que tem uma ambiguidade, tem um caráter um pouco oscilante, me faz lembrar uma das minhas obsessões como escritor, que é sempre duvidar do que está certo. Sempre estou muito atento nesse sentimento de ter a certeza das coisas, confiar plenamente da memória. Eu acho que esse tipo de postura é, na verdade, uma armadilha. Conforme prometido, antes do fim do vídeo, eu vou falar um pouco da série produzida em 2018 pela BBC. Como toda série que tem a chancela da BBC, é uma série bem produzida, a reconstituição da época é fantástica. E uma coisa que foi bem trabalhada na questão da série é mostrar aos mais jovens como funcionava o mundo num passado bem recente, mas sem internet, sem smartphone. O único pecado da série é tentar reproduzir 700 páginas em meia dúzia de capítulos. Chega-se à conclusão que se precisava um pouco mais de tempo para entrar na história, para perceber inclusive essa mudança desse fio que leva a Charlie a refletir sobre qual é o lado certo da história. Na série as coisas acontecem com um pouco mais de velocidade, né? Parece que o tambor da rapariga toca um pouco mais rápido. Apesar da qualidade da produção, se perde um pouco desse lado mais dramático, mais humano do livro. Essa reflexão sobre as motivações dos dois lados, que na verdade é o que dá o molho, o principal molho na trama. Para resumir, aquela velha máxima, a série é boa, mas eu prefiro muito mais o livro. Afinal, todo mundo sabe que no métier da espionagem, ninguém faz melhor do que o bom e velho John le Carré. Nobody does it better.